Gente, eu tenho novidade agora. No caso de duas irmãs influenciadoras que foram assassinadas com vários tiros bem pertinho da praia. Bianca tinha 15 anos e a Beatriz 20. Elas eram influenciadoras com muitos conteúdos. Elas gostavam de falar, por exemplo, do bairro onde elas moravam, gostavam de falar como as pessoas conviviam por ali, mas elas escondiam uma informação extremamente importante. De acordo com a investigação da polícia, elas namoravam pessoas do crime organizado. Um grupo rival, o Comando Vermelho, descobrindo que essas meninas que namoravam com bandidos de um grupo rival, acabaram monitorando as redes sociais das duas meninas só de olho para saber onde elas estariam. Como elas tinham acabado de colocar um stories dizendo que estavam na praia, veja você como é que os bandidos chegaram para matar essas duas meninas. É impressionante. Bianca, 15 anos, Maria Beatriz, 20. Duas irmãs conhecidas nas redes sociais por produzirem mini-novelas. Os dois caras roubaram o celular dela, vai deixar assim mesmo, é o 27, mano. Os conteúdos misturavam humor e vida real. O talento fez com que elas somassem mais de 2 milhões de seguidores. Mas o sucesso chegou ao fim de forma repentina e trágica. As irmãs foram assassinadas em uma ação cinematográfica organizada por uma das maiores facções do país. Mas qual é a relação das duas com o grupo? Seria vingança? Ou elas foram executadas por engano? A polícia já tem a resposta para essas questões. O alvo, segundo os investigadores, era Antônio Vitor Araújo Ferreira, de 18 anos, conhecido como Moscou. Ele também um influenciador com milhões de seguidores. Moscou era namorado de Bianca. Sabe que nós éramos felizes, gente. Para a polícia, ele entrou na mira do Comando Vermelho por fazer propaganda de uma facção rival chamada Guardiões do Estado. Mas na hora do ataque, que aconteceu na orla de Fortaleza, Moscou não estava ao lado da namorada. Integrantes do Comando Vermelho, então, decidiram mandar um recado. Executaram as irmãs em via pública. Testemunhas dizem que a ação dos assassinos foi cinematográfica. Eles surgiram pelo mar, em uma moto aquática e em um barco. Depois, fizeram vários disparos em direção ao grupo onde estavam as irmãs. Maria Beatriz morreu no local. Bianca foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Bianca estava grávida de apenas 2 meses. A morte da namorada despertou a fúria de Moscou. Assim que o influenciador descobriu do assassinato dela e da irmã, ele foi até as redes sociais e jurou vingança. O pirambu vai pegar fogo, seus se esconde, viu? Se esconde, seus que nós vamos chegar daquele modelo que nós vamos. Você está ligado, nós é o terror. Horas mais tarde, na madrugada seguinte ao assassinato das irmãs, 5 pessoas foram baleadas em um campo de futebol que fica no território dominado pelo Comando Vermelho. Todas estão internadas, algumas em estado grave. Para a polícia, Moscou e Igor Rodrigues da Cruz, de 28 anos, conhecido como Lec Lec, são os responsáveis pelos disparos. Os dois já estão presos. Moscou foi autuado por tentativa de homicídio e organização criminosa, mas na delegacia negou participação no ataque. Estão me acusando, eu depois paguei uma chacina como se fosse para cobrar, mas Deus sabe, senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso. As mortes das irmãs ainda são investigadas. Os atiradores não foram identificados. Nas redes sociais, seguidores lamentaram o triste destino das jovens e ainda tentam entender por que as duas foram vítimas da guerra de facções. O Lombardi fez uma observação bem interessante aqui do Moscou. O Moscou é o cara que está com a camiseta azul, chorando enquanto ele dá a entrevista. E o Lombardi estava imitando o rapaz, que ele aprendeu a fazer 2 coisas, né? Ele faz assim com as mãos o tempo todo e ele chora. Mas não sai sai lágrima, não? Nada. E ele fica aqui, eu juro que eu não tenho nada a ver com essa... Mas não chora. Nada. Vamos ver o Moscou. Detector de mentiras, Renata Lombardi. Eu sou o namorado da Bianca, certo? Eu passei a noite todinha orando, fiz um círculo lá na minha rua, muita gente. A gente orou para não acontecer nenhum mal, ficamos pernoitando a noite toda, todo mundo orando. Quando deu 4 horas, 3h30, por aí a mãe dela disse que ela veio a óbito, Senhor. Então me acusando, eu depois paguei uma chacina como se fosse para cobrar. Mas Deus sabe, Senhor, Deus sabe que eu não participei de nada disso.
Tá bom. Tá bom. Ô Lombardi, e aí? Você acreditou nele ou não? Ah, claro que não. Aí Porque apesar de ele aparecer chorando, a polícia diz que ele é bandido. Não, e ele tem uma outra cena em que ele bate e fala que ele vai se vingar no bairro onde as pessoas foram baleadas. Vai ferver o bairro lá, e ferveu mesmo, que 5 pessoas foram baleadas. Eu não acredito no Moscou de jeito nenhum. Nem eu. Não apenas porque a polícia está dizendo, mas quando você tem aquele vídeo do rapaz, esse aqui é ele chorando, certo? Quando ele já tinha sido preso. Quando ele não estava preso ainda, que ele estava solto, ele estava lá esbravejando, porque eu vou pro bairro, porque eu vou me vingar, porque eu vou não sei o quê, porque eu vou matar. O cara que é bom de caráter não faz isso. E a namorada dele tá grávida. Aí ele mostra a cama da namorada, mostra o ursinho, mas não saiu uma lágrima sequer.